irmãos, boa noite. O tema que hoje trazemos em consideração nos remete a um duplo grau de observação e responsabilidade. Os compromissos na paternidade envolvem primeiro considerar os papéis estabelecidos na relação familiar que conferem a ambos o papel de educadores, de orientadores, e que estabelecem para outros a responsabilidade e o dever que vai ganhando a cada dia e a cada ano um sentido maior, um sentido do cuidar, um sentido de acolher, no sentido da responsabilidade filial para com aqueles iniciando essa relação com educadores e orientadores ao final de sua vida. Inverte-se os papéis e, dependendo do curso que foi registrado ao longo dessa experiência e dessa relação, a finalização desta comunhão de espíritos reunidos em família pode ganhar uma conotação para aqueles que ali estão envolvidos, de resgate para uns, de avanços espirituais para outros campos. Então é sobre essa dupla dimensão que envolve as responsabilidades na relação de paternidade que nós iremos aqui abordar este tema. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, ao abordar o tema sobre a passagem evangélica de honrar ao Pai, tal como dirigida nos mandamentos já existentes ao tempo da lei mosaica, e que ele faz questão de afirmar como devemos ser seguida por aqueles que aderem à boa nova, honrar o Pai e a Mãe. Ela compreende uma dimensão que vai além da simples dimensão, que não é tão simples, que já tem um valor imenso, de amar aos nossos próximos, ao nosso próximo como a nós mesmos. Mas para o Pai e para a Mãe, ainda estabelecido de que devemos honrar. E nessa honra há um estabelecimento de um dever a seguir. Honrar ao Pai e à Mãe significa estabelecer-se ali uma ideia de acolhimento das suas orientações, de profundo respeito e, particularmente, uma responsabilidade que não se extingue em nenhum momento da vida, para que este, que foi responsável, instrumento para a sua chegada ao mundo, receba em troca a atenção, o carinho, em particular nos seus momentos de maior necessidade, nos momentos em que, na velhice, eles vão nos demandar com as suas necessidades e deverão encontrar da nossa parte a responsabilidade externada em forma de amor, em forma de carinho, em forma de conforto, em forma da dimensão que o Cristo nos traz, de um amor universal que deve ser estendido, adicionado à dimensão do dever e da responsabilidade. Quando falamos sobre paternidade, não falamos de um caminho único, de uma trajetória estabelecida por igual para todos, porque vamos encontrar nessa relação absolutamente distinções para cada caso concreto. Existem os pais difíceis, existem os filhos difíceis, os filhos problemas, existem as situações de abandono, existem as situações de conflito em absoluto na relação pai e filho. Cada uma dessas dimensões deve ser abordada a partir de uma perspectiva da doutrina espírita, no sentido de entender o acolhimento daquela criança tenra que nós vamos ter em nossos braços, naquele primeiro compromisso que estabelecemos ao nos fazermos família
e recepcionarmos o Espírito em nossa casa, muitas vezes com as nossas feições, e disputamos pai e mãe para ver quem aquela criança se parece mais, numa tentativa de ali reproduzir os nossos sonhos, os nossos desejos, de ficar imaginando e sonhando para aquelas crianças as nossas aspirações, as nossas perspectivas. É admitir que tudo, imaginarmos que aquele acolhimento daquele Espírito em nossa família se faz, como muitas vezes é encontro. E muitas vezes esse reencontro carrega consigo uma dimensão de resgates a serem trabalhados. E além disso, a percepção de que existe ali uma entrega. Pai Nosso nos confiou aquele Espírito que não é nosso, que antes de tudo é do Pai, e que Ele nos confiou. E seja qual for as circunstâncias que essa alma nos chega, para o nosso cuidado, essa responsabilidade que trazemos no momento em que acolhemos essa criança, nós não devemos prestar contas àquela criança como mais velha, mas particularmente estaremos prestando conta a quem nos emprestou esse Espírito para cuidarmos dele. E essa é a primeira dimensão que deveremos recolher. Porque falávamos há pouco tempo de que existem filhos difíceis. Quais seriam esses filhos difíceis? Provavelmente a primeira ideia de um filho difícil seria aquele filho que não atendesse às nossas expectativas. Porque colhemos a princípio, desde o momento em que a gravidez se instala, aquelas impressões iniciais sobre como será esse nosso filho. E quando na sua trajetória inicial ele se demonstra optando, fazendo escolhas, com um comportamento que em tudo se estabelece contrário a essas nossas expectativas, nós dizemos que esse é um filho difícil. Porque a dimensão que temos é que aquela criança, ela é aquilo que se nos apresenta. É alguém em início de vida. É alguém que eu posso trabalhar e burilar para ser de uma determinada forma. E nos esquecemos que estamos acolhendo e amparando um espírito milenar, de trajetórias milenares, e que apenas nesta oportunidade se afigura nosso filho naquela dimensão tenra, na feição de uma criança, inocente, ainda sem estabelecer os seus primeiros gestos e nas suas primeiras atitudes, toda a percepção do que seria esse Espírito. E deveremos compreender ainda mais que esse Espírito assim nos apresenta na sua infância e na sua ingenuidade, como uma bênção do Pai. Porque olhamos para aquela criança e não percebemos nela, ainda bem, muitas vezes, o adversário que tivemos numa vida anterior. Aquele que por alguma razão nos infelicitou ou a quem nós infelicitamos. E temos a oportunidade de recolher, de amar, de acarinhar, para aprendermos, por força dessa circunstância bendita, a amar, inclusive, como Cristo nos ensinou, amar os nossos inimigos, amar os nossos adversários, amar além de uma estrutura familiar que percebemos com existência, mas essa estrutura familiar, ao longo de várias existências, vão sendo modificadas, vão sendo alteradas, para que se cumpra mais do que tudo aquilo que está planejado para a vida de cada um de nós, que é persistirmos progressivamente no aprendizado do amor, no aprendizado da caridade, da compreensão e, particularmente, para nos sentirmos todos, da forma como Cristo nos ensinou, irmãos da grande família universal. Esse sentimento de fraternidade
se mostra inicialmente pelas características que encontramos ao formarmos uma família, olhando os nossos filhos, como se de fato fosse criação nossa. As mães o sentem muito mais porque o abrigam em seu ventre. E parece muito que aquela retirada do seu próprio ventre se configura toda a forma de nascimento e de criação de uma nova vida. Mas, sobre as bênçãos da doutrina espírita, podemos perceber uma porta de entrada para um reencontro entre almas, algumas muito queridas, outras que precisam aprender a amar. Ser pai, portanto, tem essa dimensão que nós trouxemos aqui na ilustração de um nascimento. Mas e aqueles outros casos em que nos tornamos pais pelo amor a um filho que não é nosso, pelos caminhos da adoção? O que nos faz ligados em família através dos laços da adoção. Em geral, essa circunstância se revela como uma oportunidade para aqueles que, em um caso, não deu o devido valor à relação familiar, aos laços sanguíneos de uma determinada circunstância, e que reaparece numa outra existência, tendo que passar pela experiência de conviver em família, o que sem ter a ligação carnal, sanguínea, o que para alguns espíritos, particularmente para aqueles espíritos de evolução mediana, significa sim um sério resgate e um sério compromisso de vida. Porque para muitos é muito difícil, quando eles se apercebem ou quando lhes é dito que eles não são filhos sanguíneos. Aquilo é uma prova, mas se eles passam por essa prova, com o entendimento de que o amor transcende essa relação meramente carnal, porque estamos todos querendo aprender efetivamente a amar, e amar numa dimensão espiritual significa ultrapassar essas fronteiras dadas pela carne, dadas pelo sangue, nos entendermos ligados e vinculados com um amor que, mais do que tudo, significa simpatia, significa afinidade. Porque o que nos liga em família ao longo de várias existências é exatamente a afinidade, é exatamente essa dimensão de similitude de pensamentos que vão sendo construídos ao longo de várias décadas, de várias existências. De tal sorte que a percepção primeira que devemos ter, no caso dos pais que adotam os filhos, é que em muitos casos ali existem filhos verdadeiros de outras encarnações, mas que não cumpriram ou não deram valor adequado àquela existência, e que ali tem que passar por uma circunstância em que vão aprender a amar por sobre essa circunstância de não serem familiares consanguíneos. E essa é uma experiência a ser vivida. Mas há também que pensar no lado dos pais. Os pais, ao adotarem uma criança, trazerem e acolherem a sua família, aquele que não veio do ventre da mãe, é uma experiência extraordinária. Uma das maiores missões cumpridas e daquelas que merecem efetivamente o reconhecimento quando no retorno à pátria espiritual. Aquele que acolhe alguém para chamar de filho, tratar como filho, educar como filho, orientar como filho. Aquele outro que veio por adoção é
missão extraordinária a receber todas as bênçãos, porque assume uma condição de família pelo único laço que efetivamente nos faz familiares, que é o laço do amor. Então, essa circunstância é tão importante que muitas vezes as pessoas ficam contando casos conhecidos de que algumas pessoas durante muito tempo tentam ter filhos. Os casais tentam ter filhos e aí já estão tão cansados daquela tentativa, para alguns frustrante, porque envolve até a ida a médicos, muitas expectativas para cada mês que não tem aquele filho, e aí resolvem adotar. E muita gente sabe e conhece casos na proximidade de que logo em seguida, quando tem adotado aquela criança, aí consegue engravidar. Essa é uma experiência que muita gente já ouviu falar ou que tem próximo da sua família. E que os Espíritos nos informam que, no mais das vezes, isso ocorre, isso acontece, não simplesmente porque ali existe uma tensão e aquela tensão foi resolvida e aí depois que eles se acalmam, fica mais fácil de ter os filhos. Não, é que muitas vezes esse casal já veio com a missão de amparar a criança por adoção. E muitas vezes os pais chegam, começam a ter um filho, 2, 3 e se esquecem de que tinham aquele compromisso da adoção. Então a espiritualidade nos coloca alguns entraves para a concepção, para que primeiro cumpramos com aquela missão que estava desenhada para nós outros e depois possamos finalmente ter os filhos pela forma normal da gravidez que tanto se desejava. Então essas circunstâncias revelam situações e compromissos que muitos de nós trazemos uma missão extraordinária de buscar ser pai para além das condições sanguíneas. Mas há uma convocação que Emmanuel nos faz, da observação daqueles pais que já têm uma família e que já orientando e educando os seus, conseguem enxergar a tantas outras crianças que no abandono e no frio necessitam da orientação e do carinho, da compreensão e do conforto, do abrigo e da oportunidade, do amor do Pai que eles não possuem. E por isso mesmo os gestos de caridade que têm que se estabelecer no entorno. Quando conseguimos observar essa nossa juventude desamparada, envolvida na drogadição, na prostituição, na viciação de todas as formas, e conseguimos ter um olhar de Pai para podermos alcançar as necessidades dessa juventude desorientada, sem caminhos e sem rumo. Porque o que somos, afinal de contas, quando nos fazemos pais? Aprendemos inicialmente a ideia de ter pai, a responsabilidade, isso numa dimensão ainda inferior, simplesmente constituindo famílias. Estamos reproduzindo, ao termos família, aquela mesma circunstância de tantos e tantos casais em tantas e tantas encarnações que nós mesmos fomos. Em uma circunstância excepcional, aprendemos o amor ao abraçarmos os filhos dos outros em processos de adoção, e aí já damos um passo a mais. Conseguimos amar como os filhos aqueles a quem abrigamos em nosso lar e tomamos como filho por adoção. E no passo seguinte, quando aprendemos e experienciamos o amor, e o amor começa a nos invadir numa dimensão muito mais reflexiva, muito mais entranhada em nós mesmos, conseguimos abraçar aqueles que nem estão em nosso lar e seguimos preocupados em orientar,
em conduzir, em educar, em confortar, em entender aqueles outros transviados do caminho, jovens e crianças que perambulam pelas ruas, que infestam o nosso quadro social como uma verdadeira acusação à nossa consciência, que como cidadãos estamos tão presos às nossas necessidades familiares e individuais que não conseguimos enxergar além, que a sociedade e o que ela compõe hoje, os seus gravames, nas suas viciações e nos seus descaminhos, são também uma oferta de trabalho generoso para experienciarmos esse amor paternal que existe em nós e sabermos espalhar para além da nossa própria família e, ao fazer, cumprir uma função extraordinária, que é a da exemplificação. Porque, afinal de contas, o que somos como pais? Quando nos pensamos diante de crianças, e as crianças, novamente será dito, são espíritos com uma trajetória milenar que chegou às nossas mãos, nos conferindo responsabilidades. Porque ali, naquele interregno muito curto, em que se fazem de crianças a jovens, eles ainda estão em condições de receber, de fazer com que a sua consciência receba os ensinamentos e muitas vezes pudermos alterar viciações que já vêm caminhando de várias existências. Porque a criança que é difícil, a criança que traz do pretérito já circunstâncias negativas, orgulho em particular, vaidade em particular, essas crianças que são egoístas, que são orgulhosas, já mostram, esses espíritos que já são egoístas e orgulhosos de outras experiências, já mostram esses traços nos primeiros instantes da sua existência. E o pai e a mãe, que observam essas circunstâncias, devem ter, na sua função, no cumprimento de suas responsabilidades, uma preocupação de retirá-los desses descaminhos, de orientá-los para aquilo que é a nossa função. A nossa função primeira não é transformá-los e educá-los para serem engenheiros, médicos, isso é uma circunstância da vida. Nós certamente deveremos ofertar condições para que eles abracem uma profissão e sejam úteis à sociedade. Mas mais do que tudo, a nossa grande missão é aproximá-los de Deus. Essa é a grande missão. O grande compromisso na paternidade é tornar os nossos filhos acessíveis à mensagem divina. E ninguém pode tornar os seus filhos acessíveis à mensagem divina se não experienciar na sua vida esses valores. Porque muito se diz que os nossos filhos são a nossa imagem e semelhança. Não é bem assim no todo. E certamente muito do que fazemos, muito do que expressamos com os nossos comportamentos, com os nossos exemplos, conformam, particularmente nesses primeiros anos de vida, aquilo que esses jovens serão no futuro, que essas crianças serão no futuro. Até a adolescência temos uma responsabilidade extraordinária. Alguns irão dizer, mas e aqueles pais? Aqueles pais que tudo fazem para que seus filhos estudem, para que seu filho cumpra uma função benéfica na sociedade, e que ainda assim os filhos recorrem uma trajetória em desacordo com os ensinamentos que receberam. Esses pais certamente cumpriram sua missão. Ao chegar ao mundo espiritual, serão abraçados e serão honrados pelo muito que fizeram pelos seus esforços. E saberão que haverá outras oportunidades para que eles possam auxiliar aqueles filhos de trajetória difícil que ainda não conseguiram ser focados
e o amor. Mas, por outro lado, os pais que se fazem omissos, que não atentam para essas dificuldades dos filhos e que depois experimentam ver esses filhos associados a espíritos infelizes, em muitos casos de obsessão, ao vê-los numa circunstância já na sua maturidade, certamente estarão contraindo débitos perante a lei divina, por não agir com o compromisso que o empréstimo divino estabeleceu para eles. O Pai emprestou-lhes aquele espírito, e aquele espírito mereceria ter, pela responsabilidade dos pais, um tratamento para encaminhá-los ao melhor caminho, para encaminhá-los a aproximar-se de Deus. E este é o nosso, efetivamente, o nosso maior compromisso. Humberto de Campos, numa passagem, irá nos falar de uma reunião espiritual. E no mundo espiritual, um daqueles nossos amigos falava sobre as responsabilidades que os pais têm ao receber um espírito, muitas vezes difícil, para a sua convivência. E esses espíritos foram trazidos no exemplo de Humberto de Campos com a ilustração de uma história de um certo personagem chamado André. Era dito por esse espírito que esse André era um seu familiar. Era um homem simples, mas tinha um pequeno negócio, já em fins do século XIX, quando o espiritismo estava se alastrando pelo país, dando os seus primeiros passos, ganhando adeptos. E esse espírito, e esse senhor André, ele se aproximou da doutrina espírita, mas ele se aproximou ainda muito carregado dos valores do positivismo, que era uma doutrina filosófica que ele abraçava, e portanto ainda muito ligado às ideias da razão e aos valores de liberdade, tal como preceituados na doutrina filosófica. E ele conduzia a sua família sobre os princípios da liberdade que para ele eram preponderantes. A mulher chamava a atenção que ele não tinha um caráter de disciplina para os seus dois filhos, Léo e Oscar. E esses dois filhos seguiam um comportamento, né, de viver a vida em absoluta liberdade. Não existiam regras para eles. E o pai sempre dizia, mas é assim que devemos criar. Não devemos mais conferir aqueles regramentos que conduziram a nossa vida. Isso muito nos prejudicou, os dogmas das igrejas e tudo mais. Não é necessário isso. Eles vão se aproximar dos valores que bem eles acreditarem. Eles vão se aproximar dos valores divinos pela razão, porque eles vão experienciar essa liberdade e vão ser muito melhores do que nós, porque não vão estar presos aos dogmas. Quem se preocupa com a educação religiosa são os padres, são os catecismos. Não vamos nos ligar a isso, afinal de contas temos uma mente mais aberta. E a mulher sempre chama a atenção, não, tudo bem que não sigamos aqueles dogmas, mas eles precisam pelo menos ter a noção das lições divinas aqui dentro de casa. Mas o pai se mostrava absolutamente convencido de que a liberdade era a melhor forma de educar os filhos. E assim o fez. E quando mais tarde os filhos se mostraram revoltosos contra as recomendações do pai, o pai começou a se aperceber de que tinha errado na condução daqueles filhos. E os filhos eram reconhecidamente revoltosos, de mau comportamento. André tentou fazer com que eles fossem estudar numa instituição fechada, para que ali, na disciplina, pudessem adquirir valores para a sua vida. Mas eles eram de tal forma
revoltosos, mal educados, que eram sempre expulsos. Colocava-os em alguns empregos para que eles pelo menos se dedicassem ao trabalho, pudessem aprender a viver de uma forma diferente, mas eles eram logo demitidos porque tinham mau comportamento, o seu linguajar era um linguajar que a todos causava ojeriza. E assim foi nesse caminho, até o ponto em que ele chega em casa e vê os dois filhos agredindo a mãe. Ele toma os dois filhos e está a ponto de colocar para fora de casa, e a mãe, como de sorte todas as mães o fazem, diz: não, por favor, não faça isso. E eles se mantiveram em casa até um dia em que o pai recebe a notícia de que esses dois filhos foram pegos no cometimento de um roubo e por isso mesmo estavam presos. Absolutamente frustrado com essa missão da paternidade, se vendo, portanto, reconhecendo, portanto, o erro da sua educação, e tão entristecido com aquelas circunstâncias, ele resolve que desertou os filhos da sua família, queria se afastar deles, e mesmo com o entristecer da sua mulher, ele retira-se para uma outra cidade, vende tudo que possuía e vai para uma outra cidade. Passado algum tempo nessa outra cidade, eis que num certo dia, até porque eles viveram a partir de então uma vida de muito isolamento, era um casal muito ligado, mas essa tristeza em função dos filhos os fizeram distanciados e entristecidos. Mas num determinado momento ele ouve um barulho em casa e quando ele se acerca para ver, tem alguém que está roubando a sua casa. Ele desfere um tiro e defendendo a sua posse, e quando vai observar, vê que é o seu filho mais velho, Oscar, que estava ali depois de sair da prisão e assalta a sua casa. Aquele foi um choque imenso. Ele se viu numa situação tal que se entregou à polícia. Mas ele e a mulher não conseguiram dizer que aquele que tinha assaltado a sua casa era o seu próprio filho. E essa tristeza tremenda fez com que a mulher viesse a falecer. E ele passou algum tempo na prisão, mas foi solto, absolvido, porque entenderam que ele tinha agido em legítima defesa. Mas a sua vida já estava destruída. Ele tinha cometido, mesmo que em gesto de legítima defesa, a morte do seu filho. A sua mulher tinha morrido. E ele começa a se desvencilhar de tudo e começa a peregrinar pelas cidades, vivendo aqui e ali dos favores dos outros. Até que depois de muitos anos já envelhecidos, ele está se aproximando de um riacho e ele tinha que transpor aquele riacho. E para transpor esse riacho, ele se aproxima de um barco e um barqueiro lá, um homem rude, chega e o convoca com gestos para que ele adentrasse. Ele agradeceu, adentrou e carregava ele em uma pequena bolsa com os trocados que a bondade e a generosidade humana lhes dava para a sua manutenção. E aquele barqueiro de olho naquele saco vai observando a trajetória até que, quando se vê em situação em que ninguém poderia ver, ele assalta, pega aquele saco de dinheiro e empurra o velho. E o velho, tome o velho, o mar vai te esconder. E ele observa: é meu filho, Léo, meu filho. E naquele olhar dos dois, todo o drama da existência humana entre pai e filho, o pai que vai a falecimento e o filho que é o causador da sua morte. É uma ilustração que Humberto de Campos nos traz, mas para referenciar a importância que devemos dar na conduta humana, na conduta dos nossos filhos,
de orientá-los de início, no berço, porque, independente de que sejamos nós as vítimas dos nossos filhos, se não na forma como essa ilustração é registrada, certamente nós o seremos por ver aqueles filhos que nos foram apresentados pelo Pai para uma missão de amor ter uma trajetória que os infelicita e que certamente irá restabelecer compromisso para nós outros em outras existências. Essas circunstâncias nos trazem, portanto, a importância do exemplo, a importância de saber equilibrar a liberdade conferida aos nossos filhos e as condições em que essa orientação se faça promissora a revelar caminhos para que esses espíritos, que não são nossos, que não nos pertencem, possam colher das nossas sugestões, dos nossos exemplos, os alicerces para construir uma conduta humana erigida sobre bases do cristianismo, do amor fraterno, da solidariedade, exemplos que os aproximem do Evangelho e dos valores do amar ao Pai acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Uma outra circunstância, um outro exemplo, nós teríamos como personagem Neco. Neco teve 5 filhos. O mais novo deles, ele veio a ter com 45 anos. Esse filho tinha toda uma admiração por esse pai. Aquele pai que lhe parecia um herói, pela fortaleza, pela segurança, que afinal de contas os pais acabam por transferir a imagem aos filhos. Mas o pai trabalhava por demais, a tal ponto que esse filho, numa determinada circunstância, na escola, escreveu uma carta em que falava, nos seus primeiros esboços de poeta, a dizer que aquele pai, quando chegava do trabalho, o encontrava dormindo, e quando ia para o trabalho, ele ainda não tinha acordado. Aquilo tocou tanto a sua mãe, que a mãe chegou para o Neco e disse: Neco, é preciso que tu destines um dia, nem que seja domingo, para ficar próximo da tua família. Essa circunstância lembrava aquele exemplo do menino que chegou um dia e disse ao pai: meu pai, quanto custa? Quanto é o teu salário? Disse: meu filho, eu ganho R$10 por hora. E o filho chegava e dizia: mas por que você está querendo saber disso? Não, pai, eu só queria saber quanto é. Você está precisando de dinheiro? Ele disse: eu só quero R$3. Aí o pai chegou e deu R$3 para o filho. E o filho disse: pronto, papai. Eu agora juntei esses R$3 com mais 7, e eu agora posso comprar 1 hora do seu trabalho. E com esse 1 hora do seu trabalho eu queria todo para mim, para que a gente pudesse conversar, para que a gente pudesse nos conhecermos um ao outro. E esse simbolismo nos faz lembrar essa experiência de Neco e do seu filho, daquele registro, todo aquele amor que aquela criança tinha por seu pai, que sentia a sua falta, que registrou naquela poesia de um menino de 9 anos e que estabeleceu um novo momento para que a partir de então as tardes de domingo, pelo menos, pudessem ser compartilhadas e aquele menino pudesse ter a companhia do seu pai tão amado. Esse pai também, embora na sua absoluta simplicidade, porque era um homem todo simples. Se a mãe da criança era uma mãe de todos os conhecimentos, era uma mãe de todas as leituras, o pai tinha uma simplicidade cujas palavras eram sempre aquela concisão absoluta,
algo que fosse absolutamente bom na sua vida, era dito: isso é uma coisa 10 a 0. 10 a 0 significava tudo de bom. Para dizer que gostava muito de alguém, e era impressionante na sua forma de agir, quando ele precisava dizer que gostava de alguém, dizia: sabe de uma coisa, você, que eu não vou nem dizer nada. Essa era a forma de se dizer que gostava demais de alguém. Olhar para a pessoa e dizer: sabe você, não é preciso nem dizer nada. E naquele não é nem preciso dizer nada, existia todo o amor do pai. E houve uma circunstância em que aquela criança, na escola, tirando uma nota boa e recebendo os elogios do professor, o professor fez uma pausa e disse: eu acompanho essa criança ao longo dos tempos. Ela é certamente das crianças que aqui estudam, uma das mais pobres, de menores recursos, mas tem um tesouro extraordinário, porque eu conheço o pai dessa criança. E esse pai, na humildade dele e no pouco conhecimento que ele tem, nunca deixou de me encontrar para perguntar: como estão os estudos do meu filho? E eu ficava a explicar toda a condução dos ensinos, e aquele discurso que o professor proferiu naquela sala de aula foi um dos momentos em que aquela criança mais sentiu o amor do pai, daquele pai que trabalhava tanto e que parecia estar ausente da sua vida, mas que pela mensagem do professor se mostrou um pai todo presente. Esse pai também, já na maturidade deste filho, se revelou em toda a sua grandeza, quando a mãe, que era uma mulher por quem ele tinha profundo amor, e esse é um outro registro a ser dado, porque não há maior exemplo que um pai pode oferecer a um filho do que o amor que ele demonstra ter à sua mulher. Porque esse filho será um bom pai de família, será um bom chefe de família, será um bom esposo, na medida em que esses exemplos se consolidam em seu coração. E nesse instante em que aquela mulher que era a sua companheira de tantos anos passa por uma circunstância em que ela passa 15 anos acamada, esse homem cuidou todos esses anos, dia após dia, dessa mulher acamada. E foi junto a ela aquele anjo guardião, acordando várias vezes à noite para cuidar daquela mulher. E o filho chegava à casa do pai e encontrava aquele pai, de mãos dadas com a mãe, assistindo televisão. E em todos os dias ele pegava uma flor e levava para o seu amor. E esse é o maior exemplo que o filho carrega do pai. O do amor irrestrito, o da generosidade restrita, o dos gestos de abençoada inspiração para sermos cuidadores dos entes amados. Há 3 anos, Neco acometeu-se de um câncer. E eu hoje, antes de vir para esta palestra, fui ao hospital para beijar na sua fronte nestes seus últimos momentos e dizer: Neco Miranda, meu pai, que Deus inspire que a minha trajetória seja um pouco da generosidade e do amor que você me ensinou. Quando era criança e estávamos doentes, minha mãe sempre dizia: seu pai tem uma fé muito grande. Quando ele chegar, ele vai repousar a mão na sua fronte, você vai ver que você vai melhorar. E nós ficávamos esperando, às vezes com febre, uma vez com cachumba, e esperava para aquele pai chegar, colocar a mão sobre nossa fronte e sentir a bênção de estarmos nos sentindo melhor.
abençoada doutrina que nos oferece a visão de que a morte não existe, de que estaremos sempre juntos e de que o amor do Pai não tem fim. E que quando Deus quiser levar de mim o meu amigo, que eu possa nas minhas aflições fechar os olhos e esperar a sua mão abençoando com um amor que só Ele tem, porque assim saberei que estarei melhor, que servirei melhor, que minha fé se fortalecerá pelo amor que Ele me ensinou. Que o amor do Cristo faça morar hoje e sempre no coração de todos nós.